Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus esteja no teu lar, na sua família, em sua vida. Que Deus abençoe a todos que estiver ouvindo esse áudio, ouvindo as minhas pregações em nome do Senhor Jesus. Amados, estou novamente aqui no meu altarzinho, né? O meu celular é um celular simples e estou aqui no meu altarzinho da minha casa. Amados, eu não consigo ficar muitos dias sem estar aqui no meu altarzinho pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus. Quem tem os chamados, amados, não consegue ficar sem pregar, não consegue sem estar falando do amor de Deus. Então, aquele que tem o chamado de Deus para fazer a obra dele, para estar pregando, não consegue, amados, não consegue, está nas nossas veias, está no nosso coração, né? Está na nossa vida. Então, nós que temos o chamado de Deus para estar levando a palavra de Deus, não consegue ficar sem estar falando do amor de Deus. Eu não consigo, amado, ficar sem falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus para minha vida é a minha vida. A palavra de Deus é o que me sustenta, é o que me mantém de pé, é o que me dá força para viver, é estar falando do amor de Deus, é estar levando a palavra de Deus, é estar levando o ide do Senhor Jesus, né? Aonde as minhas pernas não podem ir, que a minha voz, né, dirigida pelo Espírito Santo, que ela venha até a cada um de vocês que estiver me ouvindo neste momento. Amém, amados? E que Deus preparou para nós nessa manhã ou tarde ou à noite. Eu estou agora de manhã, mas talvez você pode assistir esse vídeo à tarde ou à noite. Vai depender do momento que Deus quiser que você esteja ouvindo. Amém, amado? Nada acontece por acaso. E se você chegou nesse canal, se você está assistindo esse vídeo, não é por acaso, tenha certeza que é Deus falando com você. Amém? Então, Deus tocou em meu coração para que eu esteja lendo aqui em Mateus capítulo 13 e versículo 36, aonde fala assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: O que semeia a boa semente é o Filho do homem, e o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo não o semeou, é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Aqui, amado, Deus está falando dos filhos do reino. Os filhos do reino, amados, são nós que levamos as palavras de Deus, que levamos o amor, que levamos a paz, amados, ou a paz que tanto esse mundo precisa, e principalmente ultimamente, né? A paz, como que esse mundo está precisando de paz. E nós que levamos a boa palavra de Deus, né? Nós somos os filhos de Deus. Aqui onde que fala assim, ó, no versículo 37. E Jesus respondendo disse-lhe: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. Que boa semente? É a palavra de Deus, amado. Todos nós que semeamos, que levamos a palavra de Deus, levamos a boa semente para o coração daquelas pessoas que está precisando de ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de fortalecimento, uma palavra que venha dar ânimo para pessoa. Quantas são as pessoas hoje em dia que vivem desanimadas, que vivem em depressão, e Deus nos usa os filhos dele para levar a palavra a essas pessoas que está passando por uma situação difícil, que está passando por momentos difíceis, né? O mundo vive em depressão, amados. Então Deus sempre está usando os filhos dele para estar falando com cada um de nós. Quantas das vezes, amados, estamos tristes e Deus usa alguém para estar falando, para estar nos levantando, para estar nos fortalecendo na fé,
para estar seguindo em frente, amado, para nunca nós abaixar a cabeça na hora das lutas, na hora das adversidades, na hora das perseguição, né? E aqui no versículo 38 fala assim: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou, e o diabo e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Aqui fala, amado, fala do joio, né? O joio no meio do trigo, amado. Você vê o joio no meio do trigo? Ele nasce ali juntamente com o trigo. E você olha e você não sabe a diferença do trigo para o joio. Você olhando com teus olhos, você não vê a diferença. Então, nesse mundo, amados, existe o joio e existe o trigo. O trigo são os filhos de Deus. E os joios são aqueles que faz mal, amados, que vivem nesse mundo só para fazer o mal, né? Quantas pessoas hoje que são filhos dos malignos, que vivem fazendo o mal, que mata por causa de dinheiro, que espanca velhinhos. Amados, quantos, você liga a televisão, sempre eu estou falando disso, eu nem quase assisto, mas às vezes está ligado lá, e às vezes eu estou aqui na cozinha e estou ouvindo cada coisa que está acontecendo, amados, o sofrimento, tantas coisas acontecendo, gente, pessoas usadas pelo demônio, porque ela dá lugar para o demônio entrar no corpo dela e fazer coisa maligna, só fazer o mal, né? Espancar as pessoas por causa de um celular, espancar as pessoas por causa de dinheiro, amados, né? O dinheiro é muito bom, mas o dinheiro é a raiz de todos os males. Amados, quantos são aqueles que tudo que está acontecendo, né, nesse mundo é por causa do dinheiro, tudo é por causa do dinheiro. Então, essas pessoas que vivem fazendo mal para as outras pessoas, que não tem compaixão, que bate, que mata, que arrasa com a vida das pessoas, são filhos do maligno, são filhos do diabo, são o joio. Então, nesse mundo, amado, existe o joio e o trigo. E o joio, ele nasce no meio do trigo. Ele nasce, ele está em nosso meio, Então, amados, como que nós vencemos o joio? Somente em oração, amados. Somente Deus pode estar nos ajudando e estar nos protegendo, né, do joio, que é os filhos do maligno, que são os filhos do diabo, porque todos aqueles que faz mal para as pessoas está sendo usado pelo diabo, está sendo filho do diabo. E nós que somos joio, somos filhos de Deus. E, amados, estamos num mundo que existe mais o joio do que o trigo. São mais as pessoas, porque o próprio Deus fala que são mais, porque existe mais os filhos do maligno do que os filhos de Deus. E aqui o Senhor Jesus está nos alertando, amados, né? Para que nós venhamos sempre estar percebendo quem é os verdadeiros filhos de Deus e aqueles que não são. Amado, Deus fala também na Bíblia, andarão dois juntos se não tiver de acordo, amados. Então, nós temos que procurar, amados, ficar perto das pessoas que são como nós, somos joio. Nós não podemos se misturar, nós que somos trigo, nós não podemos misturar com pessoas que é joio, pessoa que só pensa em fazer maldade, amados, né? Tem que ter uma diferença. Nós cristãos tem que ter, nós vamos desfazer das pessoas que são mal? Claro que não, amados, nós não podemos, porque temos que levar a palavra de Deus para ele, porque enquanto há fôlego de vida, há esperança, amados. Mas, amados, aqui Deus continua falando assim, ó, no versículo 39, e o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Então, amado, no fim que a gente vai ver quem é o joio e quem é o trigo. Porque Deus o joio, amado, ele vai ser queimado no fogo ardente. E Deus vai colocar do lado dele o trigo, né? Igual ele fala que colocará do lado direito as ovelhas
e do lado esquerdo os bode. Então, amado, o joio é nascido no meio do trigo. Você vê, eu já vi, né, porque eu já fui muito de roça, e eu colhi muito arroz, né, eu tinha a idade de 12 anos, e eu colhi muito arroz, e naquele tempo batia em banca, né, não é igual hoje que tenha os lugares que é limpado o arroz, que é tudo diferente, né, mudou muito. Então a gente ia colher aqueles arroz e tinha o joio no meio do arroz. Então nós tínhamos que tirar o joio. Amados, a gente sabia a diferença. É quando você pegava o joio, a semente do joio, você esfregava na mão assim, não saía nada, era vazio. Era vazio. Mas o trigo não, né? O trigo o igual o arroz que a gente colhia, é a mesma coisa. O trigo você faz assim, ele sai a farinha, ele tá cheio, né? E assim somos nós que somos de Deus, somos semente cheia do Espírito Santo. Mas o joio, amado, você aperta na mão, ele é igualzinho o trigo, mas você faz assim, pega ele e faz assim na mão, ele é vazio por dentro. Assim são aqueles que não servem a Deus, amado, que não serve a Deus e só vive fazendo maldade nesse mundo. O pensamento do joio é só de fazer o mal, é de roubar, matar, destruir vidas. E no fim, amado, isso não vai ficar assim. Quando são aqueles que fazem maldade e pensa que vai ficar tudo bem, que ele vai sair numa boa, e não vai. Tudo tem uma consequência, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos o bem, vamos colher o bem. Se nós plantamos o mal, no fim, vamos colher o mal. Um dia, hoje o Senhor Jesus é o nosso advogado. Mas vai chegar um dia que Deus vai ser o nosso juiz e nada vai passar despercebido diante dele. Tudo que nós fazemos, ele vai colocar diante de nós o que nós fazemos. E o joio vai ser queimado, amados. Vai ser queimado e jogado no inferno. Amados, então você que tem sido joio, você que tem sido joio, que tem feito mal para as pessoas, que tem maquinado mal no teu pensamento. Talvez eu estou falando com você que está aí até mesmo numa cadeia, que está aí preso. Eu não sei para onde, amados, a minha voz vai nesse momento. Eu não sei para onde vai o que o Espírito Santo está me usando para falar com você. Eu não sei para quem que vai, mas o Espírito Santo sabe para onde que ele vai levar a minha palavra. Ele sabe para onde vai. Eu não sei se vai chegar no presídio, eu não sei se vai chegar no hospital, eu não sei onde vai chegar, mas aonde chegar é Deus falando contigo. É Deus falando com você, você que tem praticado o mal, procura fazer o bem, muda sua vida enquanto é tempo, enquanto há fôlego de vida, se arrepende, pede perdão para Deus do que você tem feito, se você tem feito mal, se você tem matado, roubado, destruído vida, né? Feito só o mal para destruir vidas nesse mundo. Para com isso, porque um dia você vai para o inferno. Se você não se arrepender de todo o teu coração e pedir para Deus perdão do mal que você tem praticado, você vai para o inferno, amados. Você vai para o inferno, porque um dia o que Deus fala aqui, né? O que o Senhor Jesus fala aqui, ó, né? Eu estou lendo em Mateus capítulo 13, e agora no versículo 41. Aqui no versículo 40, amados, ó. Assim como o joio é colhido e é queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, no fim deste mundo, o joio vai ser queimado no fogo, vai tudo para o inferno, amados. Né? Missionária, mas que palavra forte, amada. A palavra é o que liberta. Não adianta, amada, a gente ficar pregando só rosa. Nós temos que pregar os espinhos também, temos que pregar a verdade. Do que adianta eu ficar falando somente para você? Jesus te ama, Jesus, ele te abençoa. Claro que Jesus nos ama, Jesus nos abençoa. Mas nós temos, para que Deus venha nos amar, venha nos abençoar, nós temos que andar no caminho de Deus. Nós temos que fazer o que é certo. Nós temos que andar nos mandamentos do Senhor Jesus. Nós temos que ser verdadeiramente filhos de Deus. Não adianta eu estar pregando aqui, amados, e não viver o que eu estou pregando.
Não adianta, temos que ser verdadeiros filhos de Deus. E aqui fala mais, né? No 42, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Amado, haverá pranto e ranger de dente para todos aqueles que praticam o mal, para todos aqueles que são joio. Amado, ainda há tempo de você ser trigo, há tempo de você ser trigo. Se regenera com Jesus, pede perdão para Ele do que você tem feito, fala: Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero ser uma pessoa boa, eu quero levar a sua palavra, assim como foi na vida de Paulo. Paulo perseguia os cristãos, Paulo matava, mandava matar, Paulo perseguia, judiava, mandava ir preso, mas quando Jesus apareceu para ele, amado, ele mudou completamente a vida dele. Ele passou a levar a paz, levar o amor, através de Paulo. Quantos milagres Deus fez através das mãos de Paulo. Ele passou a ser um servo do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus usava, o Espírito Santo usava Paulo, que até mesmo através dos lenços de Paulo as pessoas eram curadas, através da sombra de Paulo, aonde Paulo passava, aonde a sombra dele passava, no meio daquela multidão de pessoas que estavam ali para ser curada, através da sombra de Paulo, as pessoas eram curadas através da sombra de Paulo. Você imagina nós, amado, o que Deus pode fazer através dos filhos dele. Nós que somos de Deus, Deus falou assim que todos aqueles que são filhos dele fariam as mesmas obras que o Senhor Jesus fez e faria outras maiores. Então Deus quer te usar, meu amado irmão, minha amada irmã, você, meu amigo, minha amiga. Deus quer te usar para que você venha ser como Paulo, né, que mudou completamente a vida dele. Então você que está aí, que você tem praticado mal para as pessoas, tem feito mal para as pessoas, se volta para Jesus enquanto é tempo, antes que você seja queimado no fogo, assim como vai ser queimado, então, assim como é queimado, né, todos os joios que é encontrado no meio do trigo, ele é queimado. E então antes que você também seja queimado, porque você não sabe o momento que o Senhor Deus vem buscar a nossa vida, né? Estamos vivos aqui, daqui a pouco nós podemos cair e morrer. Aquele que morreu em Cristo, sempre eu falo isso, aquele que morreu em Cristo, com Cristo estará, e aquele que morreu sem estar praticando a palavra de Deus vai para o inferno. Não adianta a família depois lá no velório tá orando: Deus salva essa pessoa. Não adianta. A gente tem que fazer enquanto está com vida, fazer o bem enquanto estamos com vida, porque pai não salva filho, filho não salva pai, mãe não salva filho, marido não salva esposa, esposa não salva marido. Cada um de nós vamos dar conta de si mesmo. Então, amados, enquanto ainda seja cedo, não é tarde ainda, você está com vida, muda as tuas atitudes, muda, seja um verdadeiro filho ou filha de Deus, para de fazer o mal para as pessoas, venha levar a paz, levar o amor, para que você também possa entrar no paraíso, para que nós podemos entrar no paraíso. Somos imperfeitos, igual eu sempre falo, nós temos nossas falhas, mas nós temos que procurar a cada dia mais a nos aperfeiçoar, a melhorar cada dia mais, saber o que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus, amados. E temos que também olhar com quem nós andamos, né? A gente tem que procurar estar do lado de pessoas fortes, amados, pessoas que sejam mais fortes do que nós. Temos que ser como a águia. A águia, ela voa alto, e nós também temos que ser como a águia, amado. Você não vê a águia se misturar no meio de urubus. Você não vê a águia se misturar com outros pássaros, né? Principalmente urubus, que só come carniça. Nós temos que andar com pessoas que seja mais sábio do que nós, que pessoas fortes espiritualmente, pessoas verdadeiramente de Deus, essas pessoas que nós temos que se encostar, né? Nós não podemos viver junto. É claro que a gente não vai desfazer de ninguém, como eu tenho falado, a gente tem que ter paz com todos, mas com quem nós andamos, com quem nos associamos, né? E que mesa que nós sentaremos, né? Lá em Salmos fala assim, Salmos 1, né? Fala assim que nós não podemos se assentar na mesa dos escarnecedores. Então, amados, não vamos andar com pessoas escarnecedoras,
Porque como um cego vai guiar o outro? Se você está fraco espiritualmente, se você for encostar numa pessoa fraca, você vai cair junto com ela. Então, se encosta em pessoas que é verdadeiramente de Deus, pessoa que é firme com Deus, pessoa que não retrocede na hora das lutas, pessoas que não retrocede por nada deste mundo, pessoas que não blasfema contra Deus no momento da dificuldade, no momento das perseguição. Então, amados, vamos ser verdadeiramente filhos de Deus. E você que talvez tenha feito mal, talvez você tenha ido em lugares onde faz mal para as pessoas. Para com isso, seja de Deus, vai para uma igreja, busca de Deus, vai ouvir aonde tem a Bíblia, amada, aonde não fala da palavra de Deus, aonde não tem a Bíblia, não pertence a Deus. Todos os lugares que você for que não prega a Bíblia, não é de Deus, não é. Então, vai para uma igreja, vai para um lugar aonde prega a verdadeira palavra de Deus. Aí sim, né, você vai estar nos mandamentos de Deus. Amém, amados? E essa palavra que Deus tocou no meu coração nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, para que você venha ser trigo, para que nós venhamos ser trigo e levar a verdadeira palavra do Senhor Jesus, para que nós podemos entrar pelas portas estreitas. A porta é estreita, amado, não é fácil não ser cristão, mas nós temos a certeza no nosso coração, se nós estivermos nos mandamentos de Deus e fazendo tudo que Deus manda nós fazer, com certeza estaremos no reino de Deus um dia, né? E talvez seja daqui a pouco, igual aqueles dois ladrões que estavam do lado de Jesus, um se arrependeu e pediu: Senhor, para onde tu vais? Me leva contigo? O que o Senhor Jesus falou para aquele que se arrependeu, que estava do lado dele, para aquele ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, quem sabe ainda hoje, amados, não sabemos o momento que nós vamos embora dessa terra. Então, você que tem feito mal, se arrepende ainda hoje, se arrepende para que o Senhor Jesus possa te levar também para o reino dele, né? Em nome do Senhor Jesus, amém, amados? E eu agradeço a cada um que tem ouvido a palavra de Deus através da minha boca, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? E amados, vai lá no meu canal do YouTube, compartilha lá, Missionária Rosália Rosati, no canal do YouTube, no Face, faz seu comentário lá, amados. Você, minha irmã, meu irmão, meus amigos, minhas amigas, compartilha lá comigo, ajuda que esse canal, tanto do YouTube como do Face, vai para pessoas que estão precisando de uma palavra de fortalecimento. Talvez tem pessoa que está desanimada por passar por momentos difíceis e através desse áudio, né, Deus vai levantar ela, Deus vai falar com ela, ela vai se levantar, o Espírito Santo vai fortalecer ela, em nome do Senhor Jesus, porque ela ouvir essas palavras, o Espírito Santo vai estar levantando ela, vai estar dando força para ela, e aí através da palavra, se ela estiver enferma, ela está sendo curada neste momento, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação, eu profetizo o amor dentro de cada lar, eu profetizo tudo de bom, tudo que vem de Deus para a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que vem do Espírito Santo. Amém, amados? E um beijo no seu coração, fica com Deus, que você tenha um dia, que você tenha o amanhã, depois amanhã, todos os dias da tua vida, com a santa paz do Senhor Jesus. Quando estamos firmes na rocha, que é o Senhor Jesus, com certeza passaremos por aflição, por luta, mas tenha certeza, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem no amanhecer, porque Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia, Ele nos livra de todo mal. Amém, amados? E um beijo. Jesus te ama, eu também te amo. Fica com Deus.